Então, nós vamos falar um pouquinho sobre meteoros, né? Principalmente a questão que eu acho muito importante, a terminologia que a gente utiliza, né? Eu tenho tentado divulgar muito isso também através aí da própria imprensa, né? Quando ocorre alguma queda de meteoro. Hoje, vários meios de comunicação estão também ajudando muito na divulgação, quando ocorre uma queda de um grande meteoro, por exemplo, né? E eu gosto sempre muito de mostrar essa imagem, né? Porque é uma imagem assim que mostra um momento muito importante que a gente considera, né? Que é um marco inicial, que todos estudam a partir disso, né? Como é que ocorreu e como é que ocorrem as quedas dos meteoros, né? E que foi a extinção dos dinossauros. Isso todos mais ou menos já sabem, né? Já ouviram falar muito sobre isso, mas eu gosto muito de abrir em função disso, né? Porque dá um senso um pouquinho maior de responsabilidade sobre estudos meteóricos, né? Da importância dos estudos meteóricos. Principalmente porque hoje não se tem nenhuma forma ainda possível, né, de conseguir ter uma previsão de alguma queda de algum meteoro, né, principalmente os de diâmetros menores, né, abaixo de 1 metro. Tá? A gente vai ver ali, inclusive, que se chama meteoroide, né, depois tem a classificação lá dos asteroides, tá? Então vou mostrar um pouquinho essa diferença. Eu gosto também de começar mostrando essa cratera, né, uma cratera aí de grande dimensão, tá? Ela tem aproximadamente aí, um pouquinho mais de 1 quilômetro, tá? Tem 200 metros de profundidade. Esse é o famoso meteorito Canyon do Diabo, tá? Depois até posso mostrar algumas amostras que eu tenho aqui para vocês de meteoritos, tá? Então, esse foi um grande meteorito que foi encontrado após, né, alguns estudos, né? Porque ele se desintegrou praticamente no momento aí da queda, né? E dessa explosão que aconteceu. Tá? Isso aí se localiza no Arizona, nos Estados Unidos, tá? E prova, então, o início, né? Vamos dizer assim, é um marco no início do estudo, aí, principalmente dos meteoritos naquela época. Um fato mais recente que aconteceu, só para quem não está familiarizado com queda de meteoros e tal, o último fato, vamos dizer assim, mais relevante, né? Foi em 2013, na Rússia, tá? E ocorreu durante o dia. Até eu coloquei aqui para vocês, né? Foi às 9 horas e 15 minutos, quando ingressou um asteroide, então, né, na nossa atmosfera, um diâmetro, então, muito maior, né, de 1 metro, né, e ocorreu uma explosão sobre a cidade, lá na Rússia, de Chelyabinsk, tá? Ele não chegou a provocar uma cratera, né, ele simplesmente explodiu sobre a cidade, e a onda de choque que foi produzida, né, foi tão violenta que feriu mais de 1.000 pessoas. Houve ruptura, né, quebra de todos os vidros, né, caiu muros, enfim. Houve um grande dano que aconteceu nessa cidade. Então, para ver que realmente existe sim um risco muito grande, né? Até no momento não se tem ainda condições, que eu falei, né, algum modelo de previsão, algum equipamento que consiga, vamos dizer assim, alertar a população. Então, por isso que se estuda muito isso, né, e se trabalha diariamente com esse tipo de registro. Aqui eu também já estou mostrando para vocês, depois vou mostrar alguns meteoritos também, né, a parte interna desse meteorito, né? Essa é uma amostra que a gente consegue, né, adquirir. Tá? Essa amostra é minha, inclusive, são 4 gramas que eu tenho desse grande meteorito. Tá? Vocês já podem ver, por exemplo, a parte interna, na parte mais escura, em cima, tem a crosta de fusão, tá? Vou explicar depois o que é isso. E nós estamos vendo alguns pontos ali, né, metálicos. Então, o que significa isso? Esse meteorito foi do tipo condrito. Tá? Um condrito é formado por rochas, por uma rocha, né, que possui interiormente níquel e ferro. Tá? E pode ocorrer uma maior ou menor concentração desses dois materiais, que são níquel e ferro. Depois eu vou mostrar também outras formas. Eu quero abrir para vocês, então, esse momento, mostrando um registro que eu fiz, tá, da queda chamou de superbólido, né, no dia 1º de outubro, recentemente agora, foi bastante divulgado na imprensa. E aqui no observatório eu tive a oportunidade de registrar em 3 câmeras, inclusive. Vou colocar aqui para vocês. Esse foi um registro feito pela câmera norte, né? Então, vocês vão ver que eu tenho, depois eu vou mostrar mais para o final, né, equipamentos, são 24 câmeras que operam durante as 24 horas. É um sistema bem completo, que tem lá uma cobertura de 360 graus aí,
a partir de Taquara. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse asteroide que entrou, né, porque ele teve um tamanho maior que 1 metro, tá? Então não foi um meteoroide, né? Eu vou até colocar os dados aqui, só vou mostrar mais um pouquinho. Tá? Aqui tem um registro também desse mesmo meteoro que ingressou na atmosfera, mas numa câmera all-sky. O que significa isso? Essa câmera all-sky, ela está posicionada ao zenite. Tá? O que significa? Se vocês ficarem olhando 100% para cima, né, vão ter essa visão que a câmera tem. Claro, não é uma visão tão ampla como a câmera, né? Mas a gente pode ver que em volta aqui, do círculo, né, está toda a cidade de Taquara. Então a gente consegue fazer esse registro. Ali está a Lua inclusive, né, acho que o professor já explicou para todos que é magnitude aparente, né? A Lua estava nessa noite, isso ocorreu a 1h da manhã, tá? Ela estava nessa noite com uma magnitude de -13. Então nós estamos com uma Lua cheia, com magnitude de -13. Agora vocês vão olhar o efeito que dá, né, de luminosidade, a magnitude de quando ocorre principalmente a explosão desse meteoro. Ele surge ao lado da Lua. Então vocês viram que a luz, por exemplo, emitida, né, o brilho dele foi superior. Inclusive nós chegamos, depois de realizar os cálculos, né, a determinar aqui, eu até trouxe para vocês mais detalhes, ele teve uma magnitude de 17,2, menos 17,2, e a Lua estava em -13. Aqui, inclusive, essa figura é muito interessante, foi elaborada, inclusive, a partir dos dados que eu forneci. A Zero Hora que elaborou, inclusive, essa figura, publicou, né, foi amplamente divulgado na imprensa, né? Então, tem alguns dados interessantes dessa queda, tá? Porque, na verdade, é assim, ó, ele explodiu numa altitude de 22 quilômetros. Tá? Ele ingressou na nossa atmosfera a 89,5 quilômetros, que é mais ou menos uma altitude média, onde é que eles ingressam na nossa atmosfera, até em torno de 100 quilômetros, né, 105 quilômetros. Tá? Nesse caso, em especial, ele ingressou a 89,5 e ocorreu a explosão dele a 22 quilômetros. Isso significa praticamente assim, ó, 2 vezes a altitude de um jato. Né? Bom, o que acontece? Se ele tivesse explodido, né, abaixo de 22, talvez aí 10 quilômetros, né, teria possivelmente acontecido o que aconteceu na Rússia. Tá? Ele foi um evento muito grande que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, a velocidade dele foi 60,9 mil quilômetros por hora. Quer dizer, é uma velocidade que fica difícil, inclusive, a gente ter alguma referência, né, de quanto seria isso. Né? A gente costuma ter, assim, por referência, a questão da velocidade, mas quando a gente está num veículo. Né? Então, imagine 60,9 mil quilômetros. E, a partir desses dados que a gente conseguiu, eu vou mostrar, inclusive, depois na sequência, como que a gente obtém esses dados, né? A gente tem dados primários que a gente consegue através de um software, depois, evidentemente, tem que ser realizado mais cálculos, né, para se chegar a alguns dados para poder divulgar essa informação. Aí que está o grande trabalho, que eu digo, da questão da ciência. Tá? A ciência não é simplesmente pegar dados prontos, né, e divulgar esses dados. O grande sentido da ciência é tentar entender o porquê das coisas. Né? Para isso, a gente necessita coletar dados e depois fazer o tratamento dos dados. Utilizar outras equações, fórmulas, enfim, né, outros modelos, para se conseguir realmente entender, às vezes, por que aconteceu determinado fenômeno, né, e, inclusive, poder fornecer mais dados, principalmente para a população ou para outros colegas que trabalham nessa linha de pesquisa. Tá? Então, essa explosão ocorreu sobre a região de Vacaria, ele ingressou na nossa atmosfera, né, no ângulo de 44 graus, passou por cima de Caxias, né, nessa altitude, né, e depois, então, explodiu sobre a região de Vacaria. E deixou meteoritos no solo. Então, quem quiser e tiver oportunidade de ir à região de Vacaria, a gente está fornecendo, inclusive, depois eu vou mostrar, né, um mapa de dispersão. Esse mapa de dispersão também é calculado e indica aproximadamente aonde que ocorreu a maior queda, né, de fragmentos, que são os meteoritos no solo. Aqui tem uma fotografia, né,
que é feito a partir daquele vídeo que eu mostrei, né, vocês viram no início, tá? Para ver o tamanho, vamos dizer assim, do problema que aconteceu naquela noite. Tá, inclusive a hora aqui, né, no cantinho superior ali, direito, né, foi 1h09, precisamente. Quando ocorreu esse fato, inclusive, imediatamente, muitas pessoas que se assustaram com o clarão, né, porque iluminou não só a região de Caxias, iluminou todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Então, ninguém sabia o que estava acontecendo, uns achavam que era queda de jato, um míssil, né? Então as pessoas ficam apavoradas, né? Chega a gerar um pouco de pânico, porque não sabem o que está acontecendo, que, na verdade, essa queda foi a maior já registrada no Rio Grande do Sul, inclusive a partir de 2016, que a gente iniciou esse trabalho aqui. Tá? Então, não se tem registro atualmente de alguma queda anterior, né, nessa proporção. Tá? Aqui tem uma representação que a gente fez, inclusive, né, como auxílio didático, para todo mundo ter uma ideia, né, do tamanho que foi, então, esse meteorito quando ingressou na atmosfera. Evidentemente que ele vem vindo por um processo de ablação, que depois eu vou explicar um pouco melhor, né, ele vem se desgastando, né, e ele chega aqui, evidentemente, menor, né, ou quando ocorre a própria explosão, né, se fragmenta, e vários pedaços, então, né, caem ao solo. Tá? Imagina, claro, é possível sim, um meteorito dessa proporção, ele tem 9,4 toneladas, né, vejam a comparação perto ali do ser humano, o próprio Fusca, né, que acho que a maioria aqui não chegou a conhecer bem os Fuscas, né, o Eloíra, mas está ali uma ideia, né, de proporção. Tá? Então, se calculou ali que ele tem um diâmetro, né, aproximadamente 1,74 m e 9,4 toneladas. Tá? Então, claro, bem mais pesado, né, do que qualquer corpo nosso aqui rochoso, né, porque o meteorito sempre tem, vamos dizer assim, uma composição, né, mais pesada, a estrutura dela, né, ela é diferente. Então, se nós pegar uma rocha terrestre e colocar do lado dessa, do mesmo tamanho, nós vamos ter um peso maior de um meteorito, que depois eu vou explicar na sequência. Aqui eu quero só mostrar para vocês o resultado desse trabalho todo que a gente faz, né, e da importância, de, inclusive, vocês começarem a participar, realizando registros, né, começando a montar. Quem sabe aí no Instituto Federal, o professor Eloíra agora pode instalar uma câmera, né, participar também, fazendo esse registro diariamente, e participar do nosso grupo, né, que é um grupo muito ativo, né, muito heterogêneo, inclusive, né, mas a nossa grande contribuição sempre é, a partir daqueles dados que a gente registra, conseguir fornecer informações não só para os colegas, né, que são pesquisadores e de universidades, mas também para a população. A gente, em primeiro lugar, e eu tenho muito isso por princípio, né, eu não costumo esconder dados ou não divulgar dados, né. Eu acho que a ciência, principalmente a ciência básica, né, ela é de domínio universal. Tá? Então, a gente não costuma guardar dados para tentar fazer, então, uma busca primeiro, né, para encontrar meteoritos primeiro e depois, então, divulgar à comunidade. Não. O meu princípio sempre foi de divulgar e deixar os dados mais abertos possíveis para a comunidade. Inclusive, todos os meus dados são abertos, estão inclusive no Facebook, né? Depois o professor Luiz pode divulgar o link, né? É uma página só sobre registro de meteoros no Facebook, que é aberta a todo mundo, né? Então, aqui está o mapa de dispersão. Vocês estão vendo aqui, eu até vou pegar aqui uma canetinha, eu vou circular aqui onde é que está a cidade de Vacaria. Então, aqui ao lado aqui, onde é que está a seta indica a direção, né, de onde veio o meteoro, tá? Ocorre, então, a explosão, e nós temos uma área maior aqui, indicando, ó, onde é que tem mais possibilidade da gente encontrar meteoritos. Tá? É uma área grande, né? Houve uma grande dispersão, ou seja, no momento que explodiu, evidentemente que isso aí, vindo, né, fragmentos a uma altitude aí de 22 quilômetros, abre bastante, né, uma área. Essa área de busca, normalmente, em regiões onde tem muita vegetação, ela dificulta um pouco a questão da localização, né, dos meteoritos. Tá? Infelizmente, ocorre esse tipo de problema.
Tem uma coisa importante, talvez vocês já saibam, né, vocês participam do curso de astronomia e tal, né, mas para nós é importante sempre que seja entendida a terminologia correta. Vocês sabem que, popularmente, as pessoas, inclusive, quando elas enxergam lá no céu um meteorito, elas chamam muito de estrela cadente. É um termo incorreto, né? Um meteoro não é uma estrela cadente, né? Não é uma estrela, mas as pessoas, né, por tradição, enfim, por anos e anos, né, que vem vindo essa tradição, o pessoal costuma utilizar esse termo. Mas, na verdade, não é estrela cadente, é um meteoro. Nós temos, então, na verdade, corpos, né, que estão em órbita do nosso sistema solar, tá? Tem órbitas próprias, inclusive, tá? Nós temos corpos, então, que vêm de outros sistemas solares, tá? E passam, então, aqui pelo nosso sistema. Então, nós temos, assim, duas grandes classes, né, que são cometas e asteroides. Um asteroide, normalmente, a gente considera um corpo que tenha lá, pode ser um corpo rochoso, que tenha acima de 1 metro de diâmetro. E que nem esse caso que aconteceu dessa queda no dia 1º de outubro, né, a gente considera um pequeno asteroide. Ele tinha 1,76 m, então já ultrapassa aquele limite de 1 metro. Né. Abaixo de 1 metro, né, então, desde, vamos dizer assim, fragmentos que entram muito na nossa atmosfera, né, que tem lá menos de 1 centímetro, tá, 20 centímetros, mais ou menos, é a grande quantidade que entra, né, no momento daquela entrada na atmosfera, né, até 1 metro, a gente considera, e a gente tem essa designação de meteoroide. Tá? Então, meteoroide abaixo de 1 metro de diâmetro, tá? E acima de 1 metro seriam asteroides. Aí a gente tem asteroides aí com 1 quilômetro, né, de diâmetro. Tá? Bom, o que acontece? No momento que entra, né, que ele passa, então uma órbita lá, de repente ele entra, ele passa próximo do nosso planeta, a Terra, evidentemente, pela sua gravidade, ela atrai esse meteoroide, né, e ele entra na nossa atmosfera. No momento que ele ingressa na nossa atmosfera, que inicia esse processo, então, de ablação, né, devido a esse atrito desse corpo o nosso planeta, né, que ele começa, então, um processo, inclusive, de desintegração, ocorre, então, esse brilho, né, e evidentemente, que depois de um certo momento, né, uma certa altitude, se ele persiste, né, ele consegue resistir a essa entrada, né, ele simplesmente começa a resfriar, inclusive. Então, termina o brilho e ele entra num processo que a gente chama de dark fly, né, que ele continua caindo, muitos chegam ao solo, tá? Continua caindo, mas ele chega aqui no solo, né? Frio. Tá? Ele não chega incandescente, então não tem aquele risco, vamos dizer assim, pode cair um meteoro aí, que cai em cima de uma casa, queima a casa. Não, isso não condiz. Tá? Então, aconteceu inclusive uma queda agora recente em Pernambuco, né? Que a pessoa, quando ela viu, caiu um fragmento, né, o meteorito entrou pelo teto da casa, quebrou as telhas, né, e caiu em cima da cama. Por sorte que a pessoa não estava na cama. Né? Então, isso acontece, né, não é tão comum assim, mas quando ocorrem essas grandes quedas, né, com muita fragmentação, isso evidentemente que ocorre. Um slide que mostra um cometa, né, suas partes principais, né, e isso talvez é o que diferencia, né, a questão do cometa de um asteroide, tá, que é aquela sua cauda, né, que começa a evaporar, inclusive, a água, muitos são cometas, né, formados com gelo, né, então, quando se aproxima perto do Sol, né, evidentemente que ocorre já um processo de derretimento, né, e eles têm esse efeito bonito, né, se deslocando no espaço, né, mostrando que tem uma determinada cauda, né. Mas está aí as partes, então, tem um núcleo também, né, que pode ser rochoso, e está coberto de gelo, enfim. Tá? Agora, os asteroides, né, diferenciam bastante, né, porque eles não têm esse comportamento. Né. Aqui eu coloquei, inclusive, alguns asteroides que já foram identificados. Tá? Então, são corpos grandes, tá? Com diâmetros muito grandes, né, chegando a quilômetros, né,
e ou centenas de metros. Aqui tem o Vesta, inclusive, que é um dos maiores identificados, né, que, evidentemente, se entrassem, né, na nossa atmosfera, infelizmente, aí sim, aí o dano é um dano muito grande, né, podendo, inclusive, causar um colapso, né, no nosso sistema, no nosso ecossistema, tá? Que nem eu já coloquei bem lá no início aquela ideia, né, da queda de um grande asteroide, né, a extinção dos dinossauros, tá? Então, isso ainda é possível ser monitorado, né? Então, assim, ó, existem vários colegas, porque a astronomia é uma área muito grande, né? Tem colegas que se dedicam 24 horas a identificar asteroides no nosso sistema solar, né? Até fora dele, mas principalmente no nosso sistema solar, tá? Então, requer o uso de software, de um telescópio com mais potência, né? E uma dedicação, né, e um estudo completamente diferente, né, a forma de se estudar isso, né? Então, cada um tem, vamos dizer assim, uma atividade que gosta mais, né, e se dedica àquilo. Então, quem vai se dedicar a tentar localizar novos asteroides, né, porque não está longe, vamos dizer assim, de serem descobertos todos, né? Então, existe até uma classificação, né, que todos que se dedicam a isso costumam, vamos dizer assim, conhecer, né, para, inclusive, verificar se aquilo que estão descobrindo já não existe, né, mas exige uma dedicação diferente. Então, quem, por exemplo, já como eu, que é mais dedicado à questão de meteoros, né, não costuma também atuar e trabalhar, vamos dizer assim, né, mais se dedicar a encontrar asteroides. Nosso negócio é fazer esse registro, fazer uma análise, né, fazer órbitas, que eu vou mostrar para vocês depois, na sequência, né, a partir de meteoros, tá? A gente também não costuma atuar muito na questão de meteoritos, né? A gente costuma dizer que já é outro povo também que estuda, né? Outros pesquisadores que estudam especificamente meteoritos, tá? Aqui, então, está o aspecto, né, do que vem a ser um meteoroide, tá? Uma coisa importante que eu gosto de mostrar sempre também, eu já referi na questão da terminologia, mas são as altitudes, né? Isso é muito importante. Vocês vão ver depois que a gente utiliza um software, né? E a gente tem essa condição de fazer registros acima de 100 quilômetros de altitude, né? A gente consegue, inclusive, registrar satélites a 1.000, a 400 quilômetros, enfim, tá? Mas, nesse caso, se tratando de meteoros, que hoje seria nosso assunto, né? Nós temos, então, o meteoroide, né? Que ingressa na nossa atmosfera, nessa faixa, inclusive ali está maior que 85 quilômetros, né? Mas assim, ó, na prática, o que a gente faz no dia a dia, a gente sempre registra numa faixa de 100 quilômetros, né, um pouquinho mais, a 90 quilômetros. Então está ali um pouquinho mais que 85, tá? Então, a partir desse momento, quando ele ingressa na atmosfera, né, ele passa a receber então, o nome de meteoro, quando inicia esse processo de ablação, consequentemente, o brilho esse intenso, né? E ele pode, então, chegar a ultrapassar todas essas nossas camadas, né? E atingir o Sol. Então, aí, quando ele atinge o Sol, nós temos, então, um outro nome. O nome dele, então, se torna meteorito, certo? Aqui tem um registro que eu fiz, inclusive, foi o ano passado, em 2019, tá? Realmente foi também um pequeno asteroide que ingressou na Terra, né, para vocês terem uma ideia. Esse já teve aí uma velocidade também maior, tá? Aqui está a imagem, tá, a foto do software, inclusive, que a gente utiliza, tá? Vocês podem ver a proporção dele, né, em relação à cidade. Eu costumo muito usar câmeras, vamos dizer assim, que visualizam em primeiro plano lá embaixo, né? Nós temos lá a linha, né, do horizonte. Essa é muito importante, porque nós temos que entender que as pessoas, principalmente a comunidade, eles não têm noção de proporção disso, né? Então, é sempre muito importante tentar mostrar e fazer um comparativo, né? Nós temos uma referência que seria a linha do horizonte com a cidade e depois o céu, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar o ingresso dele. Essa imagem, né, foi amplamente divulgada no mundo todo, em várias estações de televisão, na própria ABC, na Fox News, na Deutsche Welle, na Alemanha, né? Então, houve muita divulgação em cima desse registro. Olha lá. Ele teve, então, uma velocidade mais elevada,
tá? Do que aquela queda que vocês viram. Agora eu coloquei em câmera lenta, tá? Então, ele vem, entra nesse processo lá na atmosfera, né? Entra no processo de ablação, então ocorre esse brilho todo, né? E depois ele entra num outro processo, né? De quando ele apaga, vamos dizer assim, usando o termo popular, né? De dark fly, ou seja, um voo no escuro, ou seja, aí ele vai cair em algum lugar, né? Se sobrou lá o fragmento, e a gente tem que procurar, principalmente, através de cálculos, fazendo primeiro, então, aí um mapa de dispersão. Uma coisa importante, que às vezes é uma curiosidade, tá? É a questão, o que vem a ser uma chuva de meteoros. Para quem já conhece, sabe, então, que uma chuva de meteoros nada mais é do que um determinado ponto que existe no céu, não um radiante, que a gente chama, tá? Que fica normalmente próximo, né, talvez de uma constelação e tal, ela até recebe, muitas vezes, um nome, né, dessa constelação, tá? Ou recebe outros nomes, né? Mas, na verdade, é assim, ó, às vezes um grupo de meteoroides, né, que ficou em órbita, né, no sistema solar, que se desprendeu lá do conjunto maior dele, que seria de um asteroide. Um asteroide, na verdade, ele tem um corpo principal e pode ter, né, tem um pouco de gravidade, ele pode, então, conduzir, vamos dizer assim, junto com ele, outros meteoroides menores, tá? Ou, então, por um processo de choque, né, até entre asteroides e tal, pode haver uma fragmentação, e esses meteoroides, então, entram numa órbita, tá? Então, uma órbita própria, que eles acabam assumindo, tá? Inclusive, cometas, né, quando passam, podem deixar detritos, né? E esses detritos, que são meteoroides, eles acabam também estabelecendo uma órbita, tá? Bom, o que acontece? Na verdade, esses grupos de meteoroides que possuem, então, essa mesma órbita, eles têm parâmetros também iguais, né? Similares para iguais. Vocês estão vendo assim, ó, naquele círculo azul, mais no centro, né, o terceiro círculo ali a partir do Sol, né, na verdade, ali, ó, aquela representação do nosso planeta Terra, em azul, bem-vindo ele ali, ó, na esquerda, tá? E vocês estão vendo aqui que tem uma órbita, né, onde tem muitos e muitos meteoroides. Aí, uma vez por ano, vocês vão ver agora ali, ele vai cruzar, tá? Justamente naquela órbita dos meteoroides, que os meteoroides também têm essa órbita em volta do Sol. Ó, ele faz o cruzamento. No momento que ele cruza essa órbita, onde estão aqueles meteoroides, alguns são atraídos, né, pela nossa gravidade, tá? E entra na nossa atmosfera, se transforma em meteoros e, muitas vezes, inclusive, em meteoritos, tá? O que acontece? Então, naquele período do ano, tá, todos os anos, vai entrar na nossa atmosfera aquele determinado grupo de meteoroides, se transformando em meteoros, tá? Durante aquele período, normalmente ali 15 dias, até às vezes um pouco mais, né? 30 dias, mas principalmente em 3 dias, que a gente chama assim, que é o pico da chuva, né? Naquele dia vão entrar mais meteoroides, provocando um aparecimento, né, de mais meteoros, e aumenta a taxa, que a gente chama, né, de meteoros por hora. Cada chuva de meteoros significa que é um grupo de meteoroides iguais, né, que possuem os mesmos fatores, tá, e que estão na mesma órbita, e que vão proporcionar, naquele momento, naquele pico, né, naqueles 3 dias principais, um maior aumento, né, de meteoros. Esta aqui é a chuva Delta Aquaridas, né, do Sul, tá? Inclusive uma chuva que a gente registra muitos meteoros, né? Nessas 3 noites, vamos dizer assim, que é o pico, tá? Então, para vocês terem uma ideia, fica fácil agora, talvez, entender. E o que acontece? Em determinado ponto no céu, né, eles têm entrado, né, mais, essa sua entrada é acentuada, né? Claro que eles se dispersam, né, para todo o céu, não é só naquele ponto, né, que a gente vai enxergar os meteoros entrando, né? Mas naquele determinado ponto, durante aquele determinado dia do ano, né, o período do ano, evidentemente que se as pessoas ficarem olhando, por exemplo, para o oeste, no radiante X lá, né, determinada chuva, vão, claro, enxergar mais meteoros, né, ingressando na nossa atmosfera naquele ponto oeste, tá? Então, cada chuva tem o seu radiante, tá?
existem chuvas maiores, menores, não, significa o quê? Que possuem mais meteoroides ou menos meteoroides, né, naquele conjunto que está fazendo, então, a sua órbita. Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida até aqui, acho que é bem simples, tentei fazer assim, professor, o mais didático possível, né, para tirar qualquer dúvida, mas é importante a gente entender, porque uma das grandes áreas, vamos dizer assim, que a gente estuda bastante, né, e tem muito trabalho ainda para ser feito, é justamente a classificação dos meteoroides, né, que são os meteoros. Tá? Para vocês terem uma ideia, assim, a maioria dos meteoros que a gente registra ainda não são classificados, ainda não pertencem a alguma chuva. Como é que se chama esses meteoros? São meteoros esporádicos. Então, quando a gente consegue, né, a partir desses registros todos que são feitos, tá, inclusive determinar que os parâmetros são próximos, são praticamente iguais, a gente consegue dizer que aquele grupo de meteoros que foi registrado realmente é uma nova chuva. Então, a própria Bramon já registrou e classificou, inclusive foi nomeado pela União Internacional de Astronomia, mais de 100 chuvas de meteoros novas, e foram brasileiros que fizeram isso. Tá? Foram também alunos que participaram do processo. Então, em todo o Brasil, todo mundo trabalha em conjunto, gerando um grande banco de dados, e depois esse banco de dados proporciona que a gente utilize ele, realize cálculos, né, e consiga, inclusive, descobrir novas chuvas. Tá? Nós temos aí a honra, inclusive, de ter um membro, que, inclusive, é formado em ciência da computação, e desenvolveu, inclusive, um software para poder, vamos dizer assim, encontrar novas chuvas de maneira mais rápida. Porque até hoje no mundo é feito de maneira, vamos dizer assim, como a gente costuma brincar, né, com caneta e papel, né, por incrível que pareça. E nós aqui no Brasil, então, desenvolvemos aí uns primeiros softwares que fazem isso. Por isso que a gente conseguiu, em um ano, um pouquinho mais, descobrir e registrar mais de 100 novas chuvas de meteoros. Tá? Então, é possível, sim, no Brasil, nós conseguirmos ter diferenciais, né, em relação a qualquer outro país no mundo. Tá? Isso é possível. Bom, aqui, então, eu vou entrar um pouquinho mais agora, só para mostrar algumas estruturas, né, porque depois tem ainda um grande campo para entrar de como se faz esse registro de meteoros e tal, né? Talvez aí o pessoal tenha até mais curiosidade. Mas aqui, por exemplo, eu estou mostrando aí um meteorito, está aqui ele, inclusive, eu vou pegar para vocês, tá? Está aqui o meteorito esse, certo? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, certo? É o que eu estou segurando ali. Esse meteorito aí tem em torno aí de 700 gramas, tá? Ele foi uma queda lá no deserto do Saara. Então, o que acontece? Normalmente, quando ocorre queda de meteoritos, né, como este ou outros fragmentos menores, né, quando ocorre quedas em desertos, ou zonas áridas, né, é mais fácil de encontrar, porque imagine o seguinte, né, vocês têm areia, né, e de repente lá na areia, o próprio vento, né, pode descobrir, vamos dizer assim, né, aponta, por exemplo, um meteorito desse, ou o corpo inteiro, né, e é uma rocha completamente diferente, escura daquela que normalmente poderia ter na areia. Então fica mais fácil de se encontrar um meteorito do que aqui, por exemplo, na nossa região, né, ou no próprio Brasil, que tem muitas áreas que a vegetação é muito densa, né, então fica complicado, às vezes aqui, cair numa serra, né, como é que a gente vai fazer encontrar esse tipo de corpo, né, no meio da vegetação? É muito difícil, tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é um meteorito, então, real. O bonito é assim, a gente sempre diz, né? A gente acaba segurando algo mais antigo do que o nosso planeta, que deu origem, inclusive, à formação do nosso planeta, né? São restos, vamos dizer assim, né? Ou podem, inclusive, ser aí fragmentos, né, que restaram, inclusive, de colisões, né? Inclusive, tem características, depois que eu vou mostrar na sequência para vocês, tá? Aqui, inclusive, eu coloquei um meteorito que é diferente, né? Esse meteorito, para vocês terem uma ideia, está ali embaixo, ó, na parte inferior, vocês estão vendo ali o peso na balança, né? Ele tem 1,142 kg, tá?
Uma coisa importante também que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. A gente utiliza, isso aqui a gente adquire também, tá? Vou mostrar aqui, ó, estão vendo esse cubinho aqui, ó? Esse cubinho aqui é o que está ali na imagem, tá? Ele tem 1 centímetro cúbico, né? A gente utiliza muito esse tipo de referência, tá? Para se ter uma ideia do tamanho, né? Do corpo, né? Do meteorito, né? Quando a gente vai fazer, no caso, uma publicação, ou que nem agora eu estou mostrando para vocês, tá? Está ali na minha mão, né? Então está aqui a referência. Então, se utiliza muito, então, esse cubo aí de 1 centímetro cúbico, né? Se coloca, então, ao lado, ó, como aqui, tá? Vou colocar ali para ver se fica um pouco mais visível, né? Para as pessoas terem noção do tamanho do meteorito, tá? Em relação a alguma referência, certo? Então, uma outra coisa importante, que eu acho fundamental mostrar para vocês, até porque, assim, ó, existem algumas pequenas regras, né? Ou etapas que a gente deve aplicar quando a gente encontra algo diferente. Todos vocês podem, né, olhar sempre quando vocês vão em algum local, né, onde é que tem rochas, tem minerais, enfim, né, onde é que tem superfícies aí que tem rochas, tá? Pequenas ou médias, enfim, tá? Vocês podem procurar, normalmente, né, e tentar encontrar um meteorito por ter características completamente diferentes, né, daquelas rochas que vocês têm naquela área, tá? Mas existem algumas pequenas regras, né? Então, por exemplo, evidentemente que tem vários tipos de meteoritos, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um meteorito condrito, como eu falei antes, que é uma rocha, né, que tem no seu interior níquel e ferro. Mas a concentração, muitas vezes, né, ela não é tanta ao ponto de ser, muitas vezes, detectada por um detector de metais. Tá? Então, outra coisa importante é o seguinte, ela necessariamente deve fazer, sim, a atração, né, ela é atraída por um ímã. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, vamos dar uma olhada aqui. Vocês podem usar um ímã, evidentemente, né, de qualquer tipo, tá? Mas, de preferência, ó, a gente utiliza o ímã de neodímio, tá? Por quê? Porque é um ímã mais forte, tá? E ele consegue, vamos dizer assim, fazer esse teste, ó. Estão vendo? A gente consegue fazer esse teste e verificar se o corpo que a gente está analisando no primeiro momento, né, ele pode vir a ser um meteorito ou não, tá? Então, normalmente, meteoritos condritos, né, não tem tanto ferro e níquel, mas são também atraídos, né, por ímã, ou, no caso, atraem também o ímã, né? Tá ali, ó, tá? Vocês estão vendo aqui pelo próprio barulho, ó. Eu vou colocar aqui, ó, aqui está o ímã de neodímio, tá? É uma barrinha, né? Tem que cuidar, inclusive, esse ímã para vocês não colocar muito próximo de algum equipamento eletrônico, do seu celular, porque ele realmente vai danificar os aparelhos de vocês, tá? Então, tá aqui o meteorito, certo? Tá aqui ele, ó, pronto. Ocorre, então, essa atração, tá? Com ímã de neodímio fica um pouco mais fácil, tá? Para mostrar para vocês aqui, ó, tem um outro meteorito também aqui, ó. Aqui tem o inicial que eu mostrei para vocês, tem uma ponta, inclusive aqui, estão vendo? Tem uma área aqui de desgaste, ó, aqui na parte de baixo. Aqui eu tenho um outro também, tá? Ele, inclusive, é um pouco mais pesado, tá? Deixa eu colocar um pouco mais próximo. Vou tentar iluminar um pouquinho melhor aqui a área dele, tá? Vamos ver aqui, peraí. Aqui, tá? Para dar uma olhadinha aqui no corpo, certo? Esse meteorito aí tem em termos aí de 1,2 kg também, tá? Então é considerado um meteorito grande, né? Pode, inclusive, causar um dano, né? Numa pessoa, pode machucar uma pessoa, pode danificar um automóvel, né? Enfim, né? Pode causar aí um sério risco, né? Uma queda de um meteorito desse, né? No solo, tá? Mas olha bem aqui, ó. Eu vou pegar para vocês agora aqui, ó. A gente utiliza, inclusive, para fazer buscas, né, detectores de metais, mas para meteoritos sideritos, que são basicamente todos de metal, e são realmente, então, detectáveis, né, por um detector de metais, tá?
Mas aqui tem um detector portátil, que a gente também usa depois para procurar, né, numa área menor, depois de determinar a partir de uma área maior, o detector de metais, né, os meteoritos, tá? Vamos ligar ele aqui, ó. Ó. Vocês vão ver, por exemplo, ó, que não está sendo detectado, ó, e eu estou com uma proximidade, estou encostando no meteorito, né? Estão vendo aqui? Vou tentar mostrar, ó. Estou encostando aqui no meteorito, e o detector aqui, ele não detecta a presença de metal. Estão vendo? A concentração é tão baixa, né, o número de partículas aí é tão pequeno, que evidentemente não ocorre essa detecção. Estou passando aqui, ó, próximo, né? Posso passar, por exemplo, aqui uma caneta, ó. Aqui tem uma caneta. Vou mostrar mais aqui, ó. Então tá aqui, o metal da caneta está sendo detectado, mas eu coloco agora o meteorito e não ocorre nada, certo? Só com ímã um pouco mais forte, meu neodímio, né? É possível, então, eu conseguir fazer esse teste e mostrar, então, que ocorre essa atração. Mas no detector, não. Já tem meteoritos condritos como esse aqui, tá? Que eu mostrei no início para vocês, tá? Que tem uma concentração um pouco maior de metal. Então, eles seriam já possivelmente detectados, né? Ó, vou mostrar aqui, ó, aqui a princípio não é detectado, mas veja bem, ó, o que vai acontecer agora? Eu passo a ponto detector praticamente por toda a área dele. Não tem detecção, ó, como o outro. Mas eu chego, vou mostrar um pouquinho mais perto, numa determinada área, ó, aqui, ó. E realmente, nesse ponto aqui do meteorito, tem uma concentração maior de ferro e níquel, tá? É um pontinho aqui, ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui já não tem, ó. Aqui já não tem, ó. Posso passar em todo ele, ó. Não tem. Ó, aqui sim, ó. Aqui não. Aqui sim, tá? Então, normalmente, quando vai se fazer uma busca, né, a gente tenta encontrar um siderito, que eu vou mostrar para vocês agora na sequência, né, que vem a ser o siderito, tá? Que é todo de metal. Os condritos, normalmente, são difíceis de serem detectados dessa forma por detectores de metais. Uma característica importante do meteorito, tá? Que tem, inclusive, aqui na imagem, ó, tá ali o nomezinho, eu coloquei uma seta, tá? Remagliptos. O que é isso, ó? São depressões que existem aqui, ó. Talvez aqui dê para olhar um pouquinho mais perto, né? Talvez as depressões aqui. Isso aqui são áreas onde foi perdido o material pelo processo esse de ablação. Tá? Então, o meteorito, ele ingressa na nossa atmosfera, né, ocorre uma forte pressão, né, uma resistência muito grande, ele enfrenta, em função de estar em choque com a nossa atmosfera, né, ele começa, inclusive, a ficar num processo de, chamando popularmente assim, de queima, né, mas é uma ablação que ocorre, né, e chega num determinado ponto, esse aqui quase, inclusive, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, eu vou tentar iluminar um pouquinho aqui, ó. Talvez dê para ver aqui. Estão vendo ali uma rachadura? Estão vendo a rachadura? Perfeito, né? Ele quase explodiu. Quase. Então, ele tem algumas rachaduras. Vou tentar mostrar um pouquinho mais aqui. Talvez dê para ver assim. Né? Ali, ó. Aqui, ó. Ele tem algumas rachaduras, né? Então, esse é um meteorito que resistiu a essa entrada na nossa atmosfera, quase explodiu, né? Ele chegou quase a fragmentar, mas ele conseguiu ultrapassar toda essa dificuldade da nossa atmosfera, né? Imagine, então, em alta velocidade, esse meteorito, estão vendo a pontinha dele, né? Atingir uma pessoa, tá? Esse outro, então, inclusive, que eu mostrei para vocês, também possui rachaduras, tá? Dá para ver um pouquinho aqui também. Ele tem aí um tamanho aí de em torno aí de 15 centímetros, né? Então, ele realmente foi um meteorito grande, um meteoroide grande, né? Que ingressou na nossa atmosfera, tá? Vamos adiante. Eu sempre gosto também de mostrar, né? Vocês viram aquele incêndio que aconteceu lá no Museu Nacional, né? Esse aí talvez seja o meteorito mais importante, vamos dizer assim, né?
que nós temos aí, que foi recuperado, né? Ele foi encontrado no sertão da Bahia, aí até coloquei os dados ali, né? Em 1784, tá? Ele pesa aí 5.360 quilos, ou seja, 5 toneladas. É o Bendengó, tá? Eu, inclusive, tenho aqui um pequeno exemplar, né? Ele tem aí 17,4 gramas. Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Não dá para ver bem, porque está dentro da caixinha, né? A gente costuma colocar amostras, né, de meteoritos, principalmente sideritos, né, dentro de uma caixa, inclusive com vedação, né, para não ter muito contato com o ar. Por quê? Para não haver a corrosão desse corpo. Né? Ele é o siderito, então ele é totalmente de metal, esse grande meteorito, vocês estão vendo, então vejam o tamanho dele, né, mas ele pesa 5 toneladas, né? Então ele é muito pesado. Tá? Ele resistiu, evidentemente, ao incêndio, né, do Museu Nacional, até porque ele costuma até brincar, o pessoal ficou preocupado, né? O professor, o pessoal ficou preocupado de ele ser, vamos dizer assim, se perder o meteorito Bendengó dentro do incêndio, né? Mas, frente ao que ele enfrentou, para entrar na nossa, desde a entrada da nossa atmosfera até o solo, né? Aquele incêndio ali realmente, para ele não é nada, né? Teria que ser vamos dizer assim, um evento muito superior, né? Talvez uma reentrada de novo dele, né? Para ele perder massa, ou tentar ver. Então, a fragmentação realmente é muito difícil nesse tipo de corpo, né? Eles são muito resistentes. Para vocês terem uma ideia, são totalmente de ferro. Né? Então, realmente não ocorre essa fragmentação. Tá? É difícil. Aqui está um colega nosso aí, que é da Brabon, um dos fundadores, inclusive, o engenheiro André Montin. Foi na última busca que ele fez, né, pelo meteorito esse lá também de Pernambuco, né, e teve um agora em Santa Filomena. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, às vezes, da dificuldade da gente encontrar um fragmento, né, está ele ali, ó, nessa parte de cima na foto, né, ajoelhado no chão. Vejam a quantidade de rochas que tem no solo, né? E ele encontrou esse pequeno meteorito, né? Então está até ampliado ali no meio dos dedos dele, né? Encontrou. Então, assim, ó, a gente tem que ter um treinamento visual, né? Para conhecer as características e diferenciar, né? Principalmente assim, ó, quando ocorre uma queda, e ela é recente, né? Eles têm o que a gente chama ainda de crosta de fusão, que é mais escura. Esse aqui, ó, esse aqui já é um meteorito, por exemplo, né? Esse aqui também, ó, tá? Que eles ainda são escuros, né? Mas com o tempo eles começam a perder, vamos dizer, essa cor escura, começa a ficar já uma cor mais marrom, e fica difícil, às vezes, de diferenciar eles no solo de outros corpos, tá? Mas está aí, foi recuperado, então, né? Inclusive, bastante fragmentos sobre isso. Aqui tem umas fotos interessantes. Eu costumo fazer, depois o professor Luiz vai passar para vocês. Eu tenho também uma página no Facebook só com macrofotos de estruturas internas de meteoritos. Tá? Eu não sou estudioso da área de meteoritos, né? Eu apenas coleciono alguns. Né? Costumo, assim, ter alguns meteoritos, como vocês viram aqui. Né? Eu gosto muito de ter esse tipo de meteorito, né? De mostrar principalmente para as crianças, né, bem mais pequenas, né, elas manusearem um meteorito, né, porque às vezes para uma criança é difícil mostrar, como eu estou mostrando para vocês, simplesmente uma imagem, né, e vocês viram ali, ou estão vendo a estrutura interna agora, né, as crianças normalmente gostam de tocar e sentir o meteorito, como ele é, né, e inclusive poder sentir o peso, que são mais pesados que as nossas rochas, tá? Então aqui, por exemplo, ó, eu coloquei assim, os três que eu considero um pouquinho mais principais, né? Tem várias categorias que derivam dessas aí, né? De meteoritos, mas eu mostrei para diferenciar um pouquinho a estrutura. Aqui na foto de cima, vocês estão vendo um condrito, tá? Então, esse é um condrito, o meteorito Campos Salles, né? Que caiu no Ceará, no Brasil, tá? Então, eu tenho um fragmento dele de 4,8 gramas, né? Vocês estão vendo, então, ali, ó, essa parte aqui, ó, está ali o ferro, né? E está aí o níquel. Então, o que acontece? O condrito, normalmente, ele tem no seu interior todas essas partezinhas. Por isso que, às vezes, tem condritos que têm maior ou menor concentração de metal.
Então, vocês viram que alguns condritos, o detector não consegue detectar porque é muito pouco ferro. Tá? Já algumas partes do meteorito é possível, sim, ser detectado, como eu mostrei na prática para vocês. Tá? Mas qual é a diferença? A diferença, então, é que ele é formado por uma rocha e tem dentro dele essas partes. Quando vocês encontrarem, por exemplo, algum tipo de rocha, né, que tem essas características, olha, é atraído por ímã, tá? Ele tem essas depressões que são remaglípticos, né? Ocorre, então, ele é diferente, vamos dizer assim, é um pouco mais pesado. Se vocês derem uma pequena lixadinha, né, na crosta e conseguirem visualizar já de início, né, esses pontos que tenha ferro e tal, possivelmente possa ser um meteorito. Tá? Mas isso depois é feita uma classificação por professores, inclusive, né, que nós temos aqui no Brasil, que estudam isso, né, então a gente tem que mandar uma amostra para esses professores, eles vão fazer uma análise mais detalhada, né, evidentemente, tá, para poder, então, classificar e dizer, inclusive, que tipo de meteorito. Aqui na parte de baixo, então, vocês olhando a tela esquerda embaixo, né, tem o que a gente chama de acondrito, que são meteoritos aí que não possuem partes metálicas, né, são meteoritos muito bonitos, inclusive, formados aí por minerais, né, e ali dá para ver bem aqui, ó, essa parte escura, estão vendo? É a crosta de fusão. Tá? Ela fica escura em função dessa perda de material, essa alta temperatura, né? E é muito fácil, então, de identificar, às vezes, quando eles têm uma parte quebrada. Eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui nós temos um bom exemplo disso, ó. Nós temos aí a crosta de fusão aqui, né? E aqui a gente já consegue ver a parte interna, né, do meteorito, ok? Aqui no lado direito de vocês, estou marcando agora aqui, nós temos a estrutura interna de um meteorito siderito, que é o que eu falei, né, o próprio meteorito Benengó, né, que vocês viram ali. Olha que diferente a estrutura. Tá? São estruturas que a gente não tem aqui no nosso planeta. Tá? São estruturas completamente diferentes. Então, esse siderito que vocês estão vendo aí, que eu marquei agora aqui, ó, foi uma queda que ocorreu lá na Suécia. Tá? Eu tenho aí um exemplar, né, de 27 gramas, tá? E eu faço essas imagens, inclusive, com microscópio, né, de 500 vezes, ou até uso, às vezes, 1000 vezes para fazer essas fotos. Tá? Isso vocês podem adquirir também, para vocês verem assim, ó, é possível fazer ciência, é possível a gente estudar, inclusive, isso, com poucos recursos, é possível, sim. Tá? Essas fotos não foram feitas com microscópios caros. Tá? Todos vocês podem comprar, inclusive, por comércio eletrônico, né? Não vou aqui citar o nome da empresa, mas é altamente conhecida, né? O microscópio eletrônico vocês conseguem colocar no próprio computador de vocês, né? Que tem aí um aumento de 500 vezes e tem de 1000 vezes. Vocês vão poder obter as mesmas imagens que eu estou postando para vocês aqui, tá? Então, não precisa estar dentro de uma universidade, ter lá um microscópio, para a gente ter uma visão inicial da estrutura, né? Para a gente poder ver essas estruturas. Aqui eu vou deixar esse material para vocês, tá? Mas então eu não vou falar muito detalhadamente sobre a questão aí de meteoroides, onde é que eles se localizam, mas aqui eu vou deixar para vocês uma figura que mostra aonde está a maior concentração de meteoroides, né? Em função dos seus tipos, né? No nosso sistema solar, tá? Vamos falar um pouquinho, então, que de repente pode ter alguém interessado aí em iniciar esse processo de registro, né, de meteoros, né, por imagem. Vamos ver. É uma coisa complexa, uma coisa que é impossível, uma coisa que eu não consigo? Não, não é. Tá? Depende só, evidentemente, de começar a aprender, né, estudar um pouquinho algumas coisas e normalmente nós, desse grupo, costumamos ensinar isso também, tá? Então, é possível, sim, que vocês consigam. Espero, já falei aí no início, né? Espero que o professor Eloir aí implante uma câmera no Instituto Federal, depois o clube pode aí, assim, gerenciar essa câmera, né? Via software, é tranquilo isso aí. Então, assim, ó, aqui tem já uma imagem para vocês mostrando o seguinte, ó. Desse lado de cá,
tem uma caixa, né, onde a gente coloca a câmera dentro para proteger contra as intempéries, né? Então, a câmera está aqui dentro, certo? Essa câmera está implantada, para vocês terem uma ideia, numa parede, né, de uma residência, tá? Com aí uma elevação aqui, né, que a gente depois pode escolher a elevação que a gente quer, né, 30 graus, 45, linha do horizonte com 15 graus, né, e um azimuth também, que a gente pode escolher depois, que é justamente movimentar ela e fixar num ponto que a gente deseja ficar registrando imagens. Aqui tem um conjunto também, ó, de câmeras que estão já na parte do telhado, né, de um edifício, pode ser colocado também no telhado de residências, enfim. Tá? Aqui, por exemplo, eu já estou mostrando para vocês a torre, né, eu montei uma torre de andaimes, onde ela é dedicada no observatório, né, que eu tenho aqui em Taquara, a colocar todas as câmeras na parte superior. Então, vocês vão ver que na parte superior, em volta dessa torre, tem muitas câmeras. Tá? Então, cada conjunto desse, ó, aqui tem uma câmera para o norte, aqui tem uma para o noroeste, aqui tem uma para o oeste, lá do outro lado vai ter lá para o sul, leste. Tem outras câmeras também aqui, que operam 24 horas, ó. Tem várias aqui, ó. Aqui tem mais uma, tá? Então, é uma torre dedicada, então já é um outro sistema, evidentemente um pouquinho maior, né? Que tem uma cobertura muito maior. Vou mostrar para vocês, inclusive, a cobertura que eu tenho, né? A partir de Taquara. Então, vocês imaginem o seguinte, ó. Naquele ponto central, está Taquara, certo? Ó, nesse ponto aqui que eu vou marcar para vocês. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui significa o seguinte, ó. É a área de cobertura, aqui eu vou fechar, aqui, ó. É a área de cobertura da câmera 5. Vocês estão vendo que essa câmera 5, ela abrange não só parte de todo o estado, né, naquela direção, como já pega parte da Argentina e também Uruguai, certo? A câmera 1, ó, é outra área de cobertura. Então, se a gente colocar as câmeras lado a lado, ó, as suas coberturas, elas vão fechar lá 360 graus. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho, por exemplo, então, toda essa volta, né, vamos dizer assim, monitorada, são 360 graus, tá? Mais o zenite, que seria a parte superior. Então, qualquer objeto, né, e aí tem muita curiosidade, professor, o pessoal normalmente me pergunta muito, o senhor detectou algum OVNI já, né? Isso é muito comum. E aí, quando eu digo assim, olha, infelizmente, desde 2016, né, que começou a implantação, eu ainda não registrei um OVNI. Ah, mas então está escondendo isso, né? Já está do lado da NASA, escondendo a informação, né? Não, eu seria o primeiro a divulgar, vocês podem ter certeza disso, tá? O que pode acontecer? Não vou dizer que não tenha, né, passado algum objeto não identificado aí, né, nesse período todo, mas o que acontece? O nosso sistema para registrar meteoros, ele é ajustado para registrar só objetos em altíssima velocidade. E nem vocês viram ali, 60 mil quilômetros por hora, 100 e poucos mil quilômetros por hora, né, 80 mil, tá? 30 mil, enfim. Então, para nós, a gente ajusta para evitar de registrar, por exemplo, jatos. Né? Porque o sistema nosso de detecção, ele funciona, vou mostrar para vocês na sequência, né? A partir assim, ó, é um ponto luminoso que é detectado em velocidade, inicia o processo de registro. Né? Terminou a luminosidade, né? Então o meteoro, vamos supor se ele vai gerar um meteorito, entra em dark flight, que a gente chama, né? Ele para o registro, né, e nos entrega uma série de dados e a imagem, certo? Para nós evitar que jatos fiquem o tempo inteiro, imagina o seguinte, com essa cobertura de 360 graus aí, né, a quantidade de jatos que eu registraria. Tá? Para evitar isso, a gente ajusta o software para que não registre objetos em baixa velocidade. Claro, o jato não tem baixa velocidade comparando, né, com automóvel, enfim. Né? Aí está em torno aí de 1.000 km por hora, 900, né? Mas para nós é muito baixo. Então, pode ser que algum objeto não identificado, né, que tenha aí a velocidade de um jato, né, ou até um pouco mais, tenha passado aí
no meu sistema e eu não detectei, tá? Então, infelizmente, isso pode ocorrer, certo? Então, não é que não exista, né? Quero mostrar para vocês, vou deixar também esse material todo, esse diagrama que eu acho interessante, porque muitos perguntam assim, qual é o equipamento, qual é o software que a gente utiliza para fazer esse tipo de registro, tá? Na verdade, assim, ó, não é tão complexo. A gente tem que ter lá um computador, né, um PC, um notebook, enfim, né? Nós temos que ter uma placa de captura, tá? Tá ali a placa aqui, ó. Eu vou agora pegar aqui uma canetinha vermelha, né? Ó, a placa de captura está aqui. O que que essa placa de captura faz? Ela pega o sinal que vem da câmera, né? Que é um sinal analógico, e transforma para um sinal digital que vai entrar no nosso computador. Então, o software exige que a gente tenha, claro, um sinal digital, né? A partir para fazer essa conversão da imagem, né? Então, o que que acontece? Ó? Como é que tem o processo? Nós temos uma lente aqui, ó, que a gente pode variar o tipo de lente de acordo com o que a gente quer observar, né? Em função da área também, então a gente chama de campo de visão, que a gente abrevia para o FOV, né? A gente tem a câmera, certo? Essa câmera, então, é conectada aqui, ó, nessa placa de captura, e essa placa de captura é conectada no nosso computador. É só isso, tá? Além disso, nós temos lá uma caixa, quando se usa a câmera na parte externa, né? Fora da residência, enfim, a gente coloca a câmera dentro desta caixa aqui, ó, que tem um suporte, que a gente prende suporte na parede, certo? Depois a gente coloca lá um cabo para levar o sinal de vídeo para a nossa placa, e a gente tem que ter uma fonte de alimentação aqui, ó, 12 volts, né? Muitos conhecem, que vai alimentar a nossa câmera, certo? Aqui eu coloquei, né, no diagrama um no-break, mas também um no-break não é, vamos dizer assim, indispensável para que funcione o sistema. O no-break é importante para não parar a operação, vamos dizer assim, no momento de queda de energia durante a noite, madrugada, enfim, tá? Mas não é obrigatório. Depois disso, o que mais existe, são 3 softwares que a gente utiliza. Basicamente, são 2. É um para registro, tá aqui ele, ó, que é uma empresa japonesa que fabrica Sonotaco, né? Depois a gente tem um outro software que faz a análise desses dados, e a gente tem um outro software que faz as órbitas, quando a gente tem 2 imagens. Vou passar um pouco mais rápido. O que eu quero mostrar para vocês? Eu sei que é muita coisa, né? Se torna um pouco cansativo, mas é importante todos conhecerem alguns detalhes, né? O que é campo de visão? O que é FOV? E aí tem uma questão importante, né? Vocês nunca podem parar de estudar uma coisinha que se chama física, tá? Que é extremamente importante, tá? Porque é através da física, da engenharia, que a gente consegue esses resultados aí. Não tem outra saída, tá? Por que é importante conhecer campo de visão? Que é, vamos dizer assim, a área, né? Que nós vamos obter o nosso vídeo, de imagem, né? Ou até uma fotografia. Porque depende da aplicação. Se a gente quer registrar, por exemplo, meteoros de baixa magnitude, né? Depois posso explicar um pouquinho o que é magnitude, mas assim, com brilho menor, né? A gente tem que usar, por exemplo, um campo de visão mais estreito. Então, por exemplo, ó, aqui tem um comparativo interessante. Aqui tem uma imagem, ó, nesse ponto aqui, ó. Então, campo de visão seria daqui até ali, ó, aqui, e depois aqui, ó. Certo? Isso aqui é uma imagem feita com uma lente de 8 milímetros, que tem um campo de visão, que a gente chama de FOV, né, de 36,59 graus. Então, é esta área aqui, ó. Então, veja o tamanho aqui, ó. Veja o detalhe. O que eu fiz? Isso aqui é um experimento, tá? Eu coloquei lado a lado 2 câmeras iguais. Esse experimento a gente tem que sempre ter as mesmas variáveis, né? Então, 2 câmeras iguais, na mesma posição, né? Da mesma marca, certo? Com todos os ajustes iguais. Só variou o quê? No experimento? A lente, o FOV. Então, a experiência foi feita como? Uma lente de 8 milímetros, com esse FOV aqui, e uma lente de
4 milímetros com FOV maior. Né? Então, nessa imagem à esquerda de vocês, eu tenho o registro do mesmo meteoro, porém com campos de visão diferentes, para mostrar as aplicações. Então, no lado esquerdo eu tenho o quê? O mesmo meteoro registrado com um FOV aqui, ó, de 74,96 graus, e tenho o mesmo meteoro que eu registrei na outra câmera, com um FOV de 36,59. E aqui na imagem do centro, eu tenho aqui, ó, nessa imagem, esta aqui, certo? E aqui, ó, essa imagem aqui está no centro. Está nesse quadradinho aqui, ó, que dá para perceber. Depois vocês tiram essa marcação, vocês vão ver melhor. Certo? Então, o que acontece? Dentro dessa área toda, dá para inserir essa outra e vai ficar assim, ó. Aqui está em proporção, certo? O que acontece? Se caísse um outro meteoro aqui, ó, nesse ponto, certamente essa câmera aqui não registraria. Certo? Mas por que a gente usa, que a gente diz câmeras com FOV, vamos dizer assim, em campo estreito, ou seja, um FOV menor? Porque a gente só consegue registrar alguns meteoros, né, que têm luminosidade muito baixa, com esse tipo de lente, certo? Já uma câmera que tem um FOV muito grande, como essa aqui, não registraria esse tipo de meteoros, certo? Vou mostrar rapidamente, então, só algumas telas, né? Esse é o software que a gente utiliza para registro de meteoros, tá? É o UFO HD, que eles chamam, né? Ou UFO Standard, né? UFO HD é imagem HD e o outro não é HD, né? Então, a gente pode optar também nos dois tipos de software, tá? Esse software é produzido pela empresa Sonotak, é um software pago, né? Evidentemente, não é um software livre, tá? Então, é necessário, por exemplo, adquirir a licença, tá? E como é que ele funciona? Veja o seguinte, ó. Aqui está o início, a ponta, né? O início do meteoro e aqui o final dele, tá? Bom, quando ele ingressa aqui, ó, no nosso campo de visão, essa imagem, para vocês terem uma ideia, fica o tempo inteiro a câmera monitorando o céu, tá ligado, tá? Só que ela não fica gravando, ela fica ligada. O software, no momento, detecta aqui, vamos supor, um pontinho ó, luminoso e detecta que ele tem velocidade daquela que justamente nós ajustamos, ele inicia o processo de gravação da imagem. Tá? Quando ele termina aqui, tá? Automaticamente o software ele para de registrar e gera aqui no lado, ó, vou marcar para vocês, ó, ele gera um arquivo. Certo? Só que, na verdade, ele gera uma pasta, né? Na verdade, ele gera uma pasta onde tem vários arquivos. Ele entrega uma imagem em vídeo, ele entrega uma imagem que vocês estão vendo aí, com a marcação aonde foi registrado o meteoro na imagem, ele entrega uma outra imagem HD, de uma foto maior, tá? Ele entrega, inclusive, um arquivo com vários dados. Muitos dados. A velocidade, posição, inclinação, ângulo de entrada, enfim, muitos dados. Tá? Então, veja bem, cada registrozinho desse aqui do lado, ó, cada um desses aqui foi um meteoro registrado. Certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que aqui tem 98 meteoros registrados. Certo? Bom, o que acontece? Esses dados vão para uma pasta, certo? Depois disso, nós vamos pegar esses dados, acessar esses dados dessa pasta com outro software, que é o Analyzer, certo? Nós vamos puxar esses dados para esse software, tá? E ele vai fazer uma análise de todos esses dados, de cada um desses meteoros. Estão vendo aqui embaixo, ó, que aqui ele já classificou, né, porque ele tem um banco de dados dentro dele, né, com todos os fatores em função dos tipos de chuvas de meteoros, como eu falei. Então, ele consegue, a partir desses parâmetros, vocês estão vendo, inclusive, ó, tem umas marcaçõezinhas aqui, ó. Isso aqui são estrelas.
A gente costuma fazer o que a gente chama de máscara de estrelas. Então, o que a gente faz? A gente captura uma imagem, coloca nesse software, né, isso antes de fazer a análise, né, e tem que fazer coincidir a máscara interna desse software naquela posição. Então, nós temos assim, ó, nós temos aqui nessa imagem o azimuth, certo? Aqui, ó. E nós temos aqui o que a gente chama de elevação, certo? Então, o azimuth é o quê? Estou com a câmera aqui, eu faço isso, horizontal, tá? Agora, o que é elevação? É isso. São os dois pré-requisitos, vamos dizer assim, né, para eu iniciar esse processo. Então, se meu azimuth é 180 graus, então eu estou ao sul, tá? E eu estou com uma pequena inclinação na câmera, né, nessa elevação, 15 graus, eu vou, então, aqui no sistema e coloco, olha, esse xizinho aqui, ó, do sistema, eu vou colocar, então, em 180 graus, então a gente ajusta naqueles controles todos que estão vendo ali, e vou colocar aqui 15 graus. Bom, o que vai acontecer? Esse software, ele gera uma imagem, ele tem todas as estrelas, né, no banco de dados dele, naquela posição, e eu tenho que depois fazer coincidir esse conjunto de estrelas do software em cima da minha imagem, né, com precisão. Então, é uma coisa que demora um pouco para a gente fazer, mas depois de feito, a gente não mexe mais, porque a câmera tem que ficar sempre na mesma posição. Tá? Bom, feito isso, eu tenho o que a gente chama de máscara de estrelas. E aí, a partir disso, o software consegue, quando faz esse registro aqui, ó, ele consegue, estão vendo que já está uma marcação nele aqui por cima, ó, ele consegue me dizer, então, vários parâmetros, ele me informa vários parâmetros, né, e de que chuva que veio, né, enfim. E a classe dele, ou seja, de que chuva que ele é. Está aqui, ó, que já tem um classificado. Todos eles já estão aqui do lado, ó, foi feita a análise, ó, das suas classificações. Informa também a magnitude de cada um aqui, tá? Então, são muitos dados. Eu vou mostrar para vocês outra tela, que eu abri, né, de um meteoro registrado. Olha a quantidade de informação que esse software gera em um registro. Um registro. Além de todas aquelas imagens por registro. Tá? É muito grande. Certo? Bom, esse Analyzer, esse segundo software que faz a análise, né, que gera todos esses dados aqui, ó, esses dados aqui, deixa eu mostrar, parece que são controles, né? Na verdade, aqui é uma tabela com um quadro com dados. Tá? Ele possibilita, ele me diz, inclusive, porque esse mapa que vocês estão vendo aqui, ó, a gente baixa esse mapa, né? E ele faz a implantação nesse mapa, a partir daqueles dados, da posição inicial e final, e mostra o percurso do meteoro. Então, o que acontece? Ó? Aquele pontinho vermelho ali, ó, daquele segmento amarelo ali, tá? Ali é o início do meteoro, e aqui é o fim. Então, vamos dizer o contrário, né? Que seria o início, que ele entra na atmosfera aqui, e aqui o fim, né? Onde é que ele explode, ou não tem mais brilho, tá? Então, ele te dá a posição inicial aqui, então, o I e o F, tá? Ele te gera essa informação. Ele diz aproximadamente aonde entrou na atmosfera e aonde que, possivelmente, ele se extinguiu ou até caiu, tá? Bom, olhem isso aqui. Cada pontinho vermelho desse e segmentozinho amarelo é um meteoro registrado, com a sua respectiva posição. Isso aqui é uma imagem dos registros feitos durante um ano na câmera 6. Uma câmera só. Uma câmera só. Para vocês terem uma ideia, como eu tenho essa cobertura de 360 graus, tá? Eu registrei de janeiro esse ano, dia 1º de janeiro, tá? Até o dia, agora início de outubro, mais de 17 mil meteoros. Mais de 17 mil. E todos esses 17 mil foram analisados. Certo? Bom, vamos adiante aqui. Eu vou deixar aí também esse modelo, tá? Que elucida bastante
a importância de se conhecer um pouquinho os componentes de um processo de análise. Aqui tem tudo que eu falei, inclusive, até agora, né? Tem indicado aqui naquela imagem, né? Então é uma imagem real de um registro de um meteoro, tá? Então o que acontece ali, ó? Estão todos os parâmetros, tá? Início do registro, fim do registro, tá? Altitude inicial, altitude final. Então a gente sabe, como eu falei no início, né? Aquele bode entrou a 103 km de altitude e se extinguiu a 94, né? Ou se extinguiu a 30. Isso tudo eu tenho na análise que é feita, tá? O que é campo de visão, tá tudo aí. Até a magnitude explica um pouquinho embaixo, tá? O professor Loir, depois se ele quiser mostrar para o pessoal com mais calma, né? Eu não vou entrar em detalhes, explicar cada ponto, senão nós vamos até, com certeza, à noite, né? Por mim não teria problema, né? Mas eu sei que fica um pouco complicado, tá? Outra coisa importante, terceiro software que eu falei, é o Orbit, tá? Que também é produzido pela Solutaco. Esse software aqui é livre, inclusive assim para livre acesso, né? A gente também consegue determinar a órbita desse meteoroide. Mas para isso tem uma coisa importante. A órbita está aqui, ó. Tem uma aqui, ó, e aqui está outra, né? Aqui tem duas órbitas de dois registros, tá? Bom, deixa eu ir adiante para isso aqui, que eu acho mais importante para entender. Para a gente conseguir ter mais precisão, dizer assim, olha, esse meteoro é da classe tal, ele realmente, vamos dizer assim, teve aquela direção, aquela posição, não basta fazer registro com uma câmera. É importante nós fazer o registro do mesmo meteoro com duas câmeras em posições diferentes. Aqui, por exemplo, nós temos assim, ó, a cidade de Monte Castelo, em Santa Catarina, e aqui a cidade de Taquara, onde é que eu estou, no Rio Grande do Sul. Aqui tem o Josimar, que é um colega nosso, que tem uma câmera, né? E fez o registro, ó, nessa direção aqui, ó. Ó, estão vendo aqui? Desse mesmo meteoro. A imagem que ele registrou lá, em Santa Catarina, foi essa aqui, ó. Certo? Estão vendo aqui o meteoro aqui, ó? E a imagem que eu registrei a partir de Taquara, nessa direção, foi essa aqui. Estão vendo como são percepções já diferentes? Ele está vendo em direção lá ao sul, eu estou enxergando em direção ao nordeste, não é isso? A partir desses dois registros, eu pegando esses dados dos dois computadores, usando esse software aqui, eu consigo determinar a órbita desse meteoroide. O que significa isso? Qual era a órbita dele antes dele atingir o nosso planeta? Certo? O planeta Terra está aqui. Deixa eu pegar aqui a caretinha. Aqui ele está dando um problema aqui, né, de esticar a linha. Aqui, ó. Mas o planeta Terra está aqui, ali o azulzinho, né? Está a nossa órbita ali, inclusive, né? E aqui está a órbita do meteoroide antes de ele ingressar, né? Então ele já estava assim e fazia esse movimento aqui, né? Lá no nosso sistema solar, até que ele se aproximou demais da nossa gravidade e nós puxamos ele para a nossa atmosfera. Certo? Então, assim, ó, todos esses registros, isso permite também que a gente entenda o porquê de muitas coisas. Né? Qual é a órbita que ele tinha antes de nos atingir, né? De repente, nessa órbita, vem a grande pergunta, né? Não tem mais meteoróides, não tem um asteroide, inclusive, nessa órbita, que possa, inclusive, entrar e destruir parte do nosso planeta? Então, a ciência, na verdade, a importância do estudo da ciência é justamente isso. A partir de uma coleta de dados, a gente conseguir interpretar esses dados, né? Fazer um tratamento e entender o porquê. Porque não basta registrar essa imagem aqui. Ó, tá? Eu registrei a imagem do meteoro. Sim, mas se não der sequência no processo de estudo, né, no processo de entendimento, né, na verdade, o que vai acontecer? É uma informação que não tem grande utilidade, a não ser estética. Né? Então, quando a gente vai para esse nível, a gente está realmente entendendo muito o porquê das coisas. Certo? Bom, para título só, para finalizar também, eu quero mostrar para vocês rapidamente. Eu estou sentado agora nesse local, tá? Esse aqui é o meu centro de operações que eu tenho no centro da cidade, tá? Eu controlo o observatório 100% de forma remota.
Eu não preciso estar no observatório para, vamos dizer assim, fazer com que as coisas funcionem lá. Eu tenho também câmeras instaladas aqui no centro da cidade, né? Mas aqui é o local onde é que eu faço todo o controle via TeamViewer, inclusive com o software, né? De todas aquelas câmeras que vocês vão ver aqui, inclusive. Aqui eu dei uma passagenzinha geral. O professor tem um projeto também de estação meteorológica, né? Eu tenho aqui, já dá para ver em primeiro plano, né? Uma estação meteorológica, fica transmitindo dados também abertamente, 5 em 5 minutos. Tem uma estação também no centro, então tem uma no observatório e tem uma no centro, né, da cidade. Tem um radiotelescópio, vou mostrar então a imagem aí se movimentando, né, um vídeo, certo? Estou conectado a um sistema que eu desenvolvi para medir a radiação solar por ondas eletromagnéticas, tá? Aqui na esquerda eu tenho antenas, ó, vou circundar com o mouse aqui para não ficar uma linha em cima. São antenas multibanda, onde é que eu faço o registro de meteoros por reflexão de ondas eletromagnéticas. Aqui no fundo eu tenho, então, a torre que eu falei para vocês, com todas as câmeras instaladas na torre, e aqui embaixo 2 racks, né, onde é que estão os notebooks e PCs, né, que eu faço, então, todo esse controle à distância, tá? Então, é possível fazer toda a operação desse observatório de forma remota aqui, ó. Certo? Bom, eu trouxe, então, para finalizar também, a mais nova imagem, que foi obtida agora no dia 23 de novembro, que também foi amplamente divulgado, né, na imprensa, ainda vai ter mais divulgação, que foi, então, um bólido registrado. Por fim, eu só quero falar um pouquinho o que é bólido, o que é firewall, né, que é importante. Qual é a diferença, o que é um firewall, né? Que, na verdade, a tradução seria bola de fogo. O fireball é considerado um meteoro que tem uma magnitude igual ou superior a -4. Tá? Eu até anotei aqui, depois o professor pode passar, né? Vocês têm uma ideia assim, ó, o Sol tem uma magnitude de -27. Tá? Então, meteoros com magnitude igual a -4 ou superior, então, -7, -8, né? -17, foi o caso daquele grande superbólido. Esse aqui eu registrei, ele tinha uma magnitude de -7, então é um fireball, né? Mas por que ele chama de bólido? Bólido é um fireball que no final ele explode. Só isso, tá? Então, a gente não costuma chamar o meteoro que ingressa na nossa atmosfera, tá? Ocorre, então, aquele processo de ablação e ilumina, e depois ele apaga, vamos dizer assim, né? De maneira popular, né? É de bólido. Aquilo é um fireball, tá? Se ele tem uma magnitude de -4 ou superior. Esses mais de 17 mil meteoros que eu registrei são de magnitude muito baixa, tá? Evidentemente, abaixo de -4. Então, são, vamos dizer assim, meteoros de magnitude 0, que seria, então, o brilho lá da estrela Vega, né, que é a nossa referência, tá? Ou superior, tá? Então, aqui está uma foto que foi tirada da câmera, essa aqui é a câmera 5, tá? Aqui tem outra, então foi pego em 3 câmeras, na verdade, né? Na câmera 5, ó, somente tem um FOV diferente. A câmera 5 utiliza um FOV aí de 49, 50 graus, tá? Aqui já tem a câmera a 17, se não me engano, ela já tem um FOV de 35 graus. Então, aqui eu tenho lente de 6 milímetros, e aqui eu tenho lente de 8 milímetros. Está dando quase um zoom, né? Então, aqui, ó, tem o vídeo da câmera que tem o FOV aí de 35 graus. Tá ele, ó. Ele produz uma luz intensa de -7, né? Aqui tem já do FOV do outro, né? Outra câmera. E aqui tem de uma câmera com um FOV bem maior, né? Com uma lente de 2,8 milímetros, tá? Que é uma câmera que fica operando aí durante as 24 horas. Vou só passar de novo aqui as imagens, acho interessante, tá? Então, foi registrado em 3 câmeras, e essa explosão ocorreu justamente na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mais precisamente ali na área de Bagé, né, Santana do Livramento, um pouquinho mais ali para leste, tá? Também para cá, tá? Mas foi em direção a sudoeste. Vocês estão vendo que a câmera, inclusive, aqui, o centro desta câmera, né, está até escrito aqui, ó, é a câmera sudoeste, que fica 24 horas ligada, tá? Bom,
Eu tenho também, depois, para deixar para vocês esse material, dando uma explicação, né? Eu vou passar, né? Dando uma explicação de quais foram lá os fatores do superbólido, tá? E vou deixar para vocês também, no final do material, todos os links das páginas que eu tenho, certo?